Olá, olá, seja bem-vindo ao Pod Uno. Eu sou a jornalista Vanessa Hubner e estamos iniciando a gravação de mais um episódio do podcast da Uno Chapecó, a nossa universidade comunitária da região de Chapecó. Aqui reunimos especialistas e profissionais de diversas áreas para debater os temas mais relevantes da atualidade, compartilhar vivências e experiências de mercado. O foco do nosso papo hoje são assuntos do momento quando se fala em gestão financeira, ESG, ambiental, social e governança, investimentos e mercado de capitais. Para debater essas ênfases e compartilhar todo o seu conhecimento aqui conosco de forma virtual, via plataforma digital, temos a participação do professor Eduardo Holder, coordenador da pós-graduação Lato Sensu em Gestão Financeira da Uno Chapecó. Eduardo Holder é doutorando e mestre em administração, empresário do ramo de saúde e educação, consultor empresarial, professor das melhores escolas de negócios do país, entre elas a nossa Uno Chapecó. Professor, seja muito bem-vindo. Pela primeira vez está conosco aqui no Pod Uno. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada. O prazer é todo meu, Vanessa, todos que estão aqui conosco, o Nelson, a Bea, o Ricardo. Um grande prazer dividir a mesa com vocês, pessoas que têm uma capacidade tão grande e podem agregar bastante conhecimento interessante a essa conversa que a gente vai ter hoje. Obrigada, professor. Nosso convidado também conosco aqui nos estúdios do Pod Uno, engenheiro eletricista e empresário Nelson Akimoto, pós-graduado em desenvolvimento gerencial, diretor da Nord Electric, cofundador de empresas como Renovige, Energia Solar e Kemin, é diretor da FCTER, diretor do programa Viver Ações Sociais, membro do Conselho Consultivo e do Núcleo de Sustentabilidade da SIC, ex-presidente da entidade também, docente da Fundação Logosófica e futuro vice-presidente regional da DVB Santa Catarina. Seu Nelson, que alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo ao Pod Uno. Obrigado pelo convite, né? Muito bom estar aqui hoje nesse espaço, né? É muito lindo, muito especial, aqui num temas tão importantes, né, para a nossa vida como empresário, como empreendedor, e estar com pessoas assim de vasto conhecimento. Espero realmente sair daqui muito melhor do que eu cheguei. Muito obrigada, seu Akimoto. Também conosco, nossa convidada hoje, Beatriz Aguilar, analista de investimentos CNPI, criadora do canal Papo de Bolsa, onde se comunica com milhares de pessoas todos os meses, e também fundadora da Daxa. Bea, é um prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda ao Pod Uno. O prazer é todo meu, Vanessa e colegas. Eu espero que hoje eu consiga aprender bastante com vocês, porque temos pessoas que atuam um pouquinho em cada área, mas no final das contas, nossos assuntos eles acabam se convergindo, então eu tenho certeza que eu vou conseguir aprender muito com vocês. Muito obrigada pela presença. E também nosso convidado hoje, nosso participante, o Ricardo Barros Nogueira, analista de investimentos do Sicoob Maxicrédito Chapecó. Ricardo tem certificado nacional de profissional de investimento, CNPIT, é graduado em administração e direito e pós-graduado em direito do seguro. Ricardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui no Pod Uno. Boa tarde, Vanessa. Primeiramente, agradecer pelo convite da Uno Chapecó. É sempre bom tirar um tempinho para falar sobre investimentos, sobre educação financeira. Queria saudar o seu Nelson, que a gente já teve a oportunidade de se conhecer em outras ocasiões, né, seu Nelson? Prazer revê-lo. Saudar a Bia, que eu não conhecia pessoalmente, mas já acompanho o trabalho pelas redes sociais. Faz um trabalho bem legal no sentido de trazer educação financeira, ensinar o pessoal a investir melhor. Saudar o professor Eduardo, eu tenho certeza que vai ser um papo bem proveitoso, né, nesse assunto que cada vez desperta mais interesse e curiosidade de todo mundo, né? Então, acho que vai ser bem bacana aí para todos nós. Perfeito, muito obrigada. Professor Eduardo, vamos iniciar esse papo aí. 2 temas super atuais quando a gente fala em gestão financeira e que impactam diretamente o dia a dia das pessoas, mas também a gestão nas organizações, né, professor? Sem dúvida, Vanessa, são assuntos que cada vez vêm crescendo mais de importância. O tratar de ESG hoje já é quase que uma obrigação no mercado financeiro, né? A gente cada vez mais tem visto as empresas investindo pesado em práticas ESG, melhorando a sua performance ESG, e a pergunta que não quer calar é: será que isso realmente traz benefício financeiro e econômico para as empresas?
E isso é uma das coisas que eu gostaria até de discutir aqui com vocês, com a importância do ESG para a gestão financeira, para trazer benefício para as empresas. E é uma coisa que a gente precisa realmente entender, aprender, entrar no detalhe para poder fazer o diferencial nesse mercado tão competitivo que a gente tem hoje. E, por outro lado, tratar também do mercado financeiro, de investimentos. Uma coisa que a gente sempre comenta é que cada vez tem crescido mais o interesse do brasileiro no mercado financeiro. A gente via muito os americanos investindo, entendendo, buscando, né? Tinha aqueles grupinhos de avós que faziam investimento nos Estados Unidos, e isso nunca tinha vindo aqui para o Brasil, ficava muito restrito a um grupo pequeno de pessoas que achavam interessante investimento, mas foi uma coisa que nos últimos 2 ou 3 anos, a Bel me ajuda aí também nesse prazo, mas eu acredito que nos últimos 2 ou 3 anos explodiu no mercado brasileiro, porém, também com a grande necessidade da gente entender mais sobre isso de verdade, porque é um mercado que, além de ter florescido muito forte, que roda muito recurso. E se a gente não tem cuidado, a gente não conhece, a gente não se aprofunda, realmente o que pode vir de negativo pode ser enorme. Então, conhecer não só o mercado de ações, mas o mercado de opções, o mercado de futuro, as operações de hedge, enfim, tudo isso faz uma grande diferença atualmente na gestão financeira e talvez seja um grande tema aqui para a gente estar discutindo e aprendendo cada vez mais também. Perfeito. A gente ir mesclando os assuntos, então, eu vou iniciar com o seu Akimoto para falar da vivência dele de implantação de ESG. Nessas empresas que ele atua e entidades também, está à frente de muitas delas, falar um pouquinho dessa tua vivência, né, da experiência da implantação, como é que está sendo. E você falava antes que ESG, em outra denominação, ela já vem da história, né, das organizações e das empresas. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Ok, então vou falar mais da Nord Electric, né, que foi a empresa que tem 31 anos, a empresa que eu fundei, e que começa na garagem de casa e ela vem crescendo, vem desenvolvendo. E eu trago essa imagem porque foi nela, nessa trajetória, que em 2008 eu tive o primeiro contato com o conceito de sustentabilidade. É um conceito que, vamos ver, veio um pouquinho antes do ESG, né? Porque a sustentabilidade, para mim, caiu algo como muitos valores que a empresa tinha e praticava, mas quando eu vi o conceito, né, eu vi que eu estava praticando sustentabilidade. Isso, para mim, realmente me deixou muito feliz, porque eu vi muitas empresas começando a se engajar com esse novo nome, né, a desenvolver vários valores. E através de capacitações, buscando, né, conhecimento, a gente pôde colocar a empresa nessa trilha, né, na trilha da sustentabilidade, que tem 3 eixos, que é a parte ambiental, social e econômica. O ESG foi uma grande alegria quando eu vi esse termo, né, que na verdade para mim ele continua ainda sendo muito tendo a base como a sustentabilidade, mas que muitas pessoas começaram a adotar porque ele veio de cima para baixo. Ele veio quando o banco começou a cobrar, né? Lá em 2004, né? 2024, né? BlackRock, que é 10 trilhões de investimentos aí no mundo, né? Falou, agora eu vou começar a ver o ESG, né? Então, isso foi muito bom porque difundiu. Se você procurar na internet, foi onde deu o boom, né? De pesquisa, de pessoas implantando, mas eu trago que isso está muito no conceito e na necessidade de ter esse conceito em todas as empresas. Isso não é só para empresa grande precisa ter, mas ela nasce com a empresa pequena. Um dos conceitos que eu gosto, quando se fala em sustentabilidade, né, em ESG, é de um autor americano, chama Adam Werbach. Eu estudei num livro dele chamado Estratégia para a Sustentabilidade. Lá, quando eu estava tomando os primeiros conceitos, ele falava, sustentabilidade é prosperar para sempre. Então, a empresa precisa desse conceito para prosperar. Não é para crescer. Crescer não é prosperar, né? Crescimento também, de uma forma organizada, também é prosperar. Né? Então, esse conceito foi muito importante para a empresa, para adotar uma postura de crescimento, de desenvolvimento, de implantar esses conceitos, né? Eu tive uma grata alegria de estar palestrando lá na CEMIG, num evento de sustentabilidade, e esse autor do livro estava lá, e eu presenteei ele com um relatório de sustentabilidade da minha empresa,
com esse nome, que o título era Prosperar para Sempre, copiei do seu livro, né? Então até me arrepio quando falo nisso, né? Porque realmente é um conceito que vem de empresas pequenas, mas também está no dia a dia, né, na cultura dessas empresas. Então eu fico muito feliz de hoje estar discutindo esse tema, né, tentando levar isso para mais pessoas, e que hoje grandes organizações hoje utilizam isso para avaliar os clientes e também investimentos. Eu tenho certeza, o Sicoob, quando analisa o balanço de alguém lá para fazer um empréstimo, está levando em conta o ESG, né? Então é algo que realmente, empiricamente, muitos já faziam, hoje com mais critério. E sabendo que a UNO vai realmente investir, né, em pós-graduação com esse tema, eu fico muito feliz também, porque mais pessoas vão poder ter acesso, né, a essa questão. Então eu vou voltar um pouquinho depois, falar um pouco mais dessa nossa interação, né, e levar isso para outras empresas, né, como empresas que a gente criou, por exemplo, a Renovit, ela nasceu porque eu estava ligado com a questão ambiental, com energia limpa. Talvez se eu não tivesse ligado lá na Nord, com esse foco, criado uma fundação junto com os empresários de energia renovável, pensando no bem da humanidade, não teria uma oportunidade como a Renovit, que é um case de sucesso, né, que cresceu, desenvolveu, né, tá aí. Então, talvez eu vejo que as oportunidades surgem quando realmente a gente tem algum propósito na vida. Não é pelo modismo, e sim pelo propósito. Tá? E só para complementar essa questão, professor, como o seu Nelson falava que veio de cima para baixo, tanto as pequenas como as grandes acham que a implantação é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que isso é importante a gente entrar nisso também. É assim? É um bicho de 7 cabeças porque eu tenho que cumprir? Não, de forma alguma. Na prática, faz parte daquilo que a gente já tinha comentado até anteriormente. O ESG, de uma forma geral, ele nasce com a cultura organizacional, né? Ele vai se desenvolvendo, e tudo isso ligado ao ESG, toda a parte de sustentabilidade, como o próprio Nelson comentou, né? O ESG, ele nasceu até, Nelson, de um termo que era responsabilidade social, né? Então, as empresas falavam inicialmente em responsabilidade social, e isso foi expandido. Agora, eu queria até fazer um adendo importante. A gente tem que ter muito cuidado. O ESG não quer dizer apenas você usar a energia solar para fazer. Isso é super importante, isso vai fazer uma diferença enorme. Mas não é só isso. O ESG vai muito além. Vai de você ter um cuidado de escolher matérias-primas que não agridam o ambiente, vai ter que ter o cuidado de entregar um produto que traga benefício para a sociedade, fazer uma gestão econômico-financeira que seja transparente, que seja pautado em ética, moral, né? Entregar realmente ao mercado algo que você, como empresário, você, como executivo, possa se orgulhar do que está fazendo. Isso é ESG. Então, a gente conseguir realmente trazer inovação que venha a beneficiar o ambiente, venha a beneficiar as pessoas que estão ao redor da nossa empresa, e conseguir transformar isso em produtos, em serviços de alta qualidade. Isso não precisa ser só para empresa grande. Isso acontece em todos os níveis, e como o Nelson colocou, a gente tem que começar realmente a pensar em ESG quando a gente ainda está pequeno, porque isso cria uma cultura, isso cria um desenvolvimento que vai realmente trazer benefício para todos. Quando a Beatriz pensou em deixar, né, a sua vivência num banco privado e empreender, ela carregou tudo isso também que o professor está colocando aqui, esse contexto todo, né? Claro, vai. Mas eu queria primeiro trazer uma dúvida que eu tenho até para Kimoto, dessa questão do ESG, porque a gente está todo dia analisando, né, empresas na Bolsa de Valores, e aí de 2007, 2008 para cá, surgiram vários índices na Bolsa onde as empresas querem fazer parte, então você tem índice de sustentabilidade e várias coisas nesse sentido. Só que é isso que a gente estava falando, de empresas que já são muito grandes e que elas foram se adequando ao longo do caminho, e que hoje elas têm áreas específicas e setores específicos só para tratar dessa questão do ESG.
E aí eu queria entender do Akimoto, porque lá no início, assim, vocês já faziam sem necessariamente ter isso classificado dentro de uma caixinha, né? E como que isso funcionava no sentido dos projetos, ou como vocês pensavam, e como que tá isso hoje? Porque, claro, a empresa ela se tornou uma gigante, ela, enfim, hoje é uma referência, e com certeza alguma coisa mudou. Hoje você tem alguma equipe, alguma coisa que trabalha em cima desses projetos, enfim, até mesmo às vezes de treinamento para as pessoas, questão de governança, como que era lá no início também, como que foi essa evolução? É uma questão cultural, né? Então, como foi trazido, ela realmente faz parte do dia a dia da empresa. Então é importante todos estarem engajados nesse tema, né, e no desenvolvimento desse tema. E ela tem que trazer benefícios para a empresa, sim. Né? Para a empresa pequena é sempre um desafio. Porque eu falei que eu fiquei feliz quando os bancos começaram a pedir. Né? Porque eles começaram a ver que quem tem o ESG, a sustentabilidade, os conceitos implantados, tem vantagens, tem mais segurança de eu emprestar dinheiro. O que é a visão da nossa empresa? Se eu praticar bem a governança, ser transparente, desenvolver meu papel social, ambiental, que meus serviços não estejam agredindo com o meio ambiente, eu esteja sintonizado com todas as temáticas, eu sou uma empresa mais confiável, eu consigo vender mais, eu vou ser mais simpático, as pessoas vão gostar mais da minha empresa. Esse foi sempre o desafio, ter um posicionamento da empresa. Mas sempre é um desafio grande, porque as empresas muitas vezes pagam pelo preço, não pagam por esse desafio. Então, quando os bancos começam a exigir, opa, já está mudando alguma coisa. O meu desafio, quando eu participei de uma capacitação no GVSS, né, nós somos uma das 6 empresas convidadas para o GVSS, pequena empresa, para participar com gigantes, né, com Citibank, Boticário e tal, para entender o que é sustentabilidade na cadeia de valor. Como uma empresa trabalhando com grandes empresas. E a gente ficou 2 anos trabalhando com elas, mostrando com as nossas dores, com a nossa realidade. E a nossa dor era essa, né? Por exemplo, como você vai me tratar como sendo qualquer um, na hora que o comprador vai consultar, ele vê preço. Então, como fazer que esse conceito saia da diretoria e chegue em todos os setores da empresa, inclusive no compras lá? Essa é a nossa dor. Por que não ter um índice que daqui a pouco, né, o comprador pudesse pagar até 10% a mais, porque essa empresa tem indicadores de sustentabilidade que dá uma garantia que ele vai receber aquilo que está sendo prometido. Por que muitas vezes empresas não conseguem entregar o projeto? A pessoa contrata alguma coisa, principalmente no setor público, né? A pessoa abandona, porque não foi analisado corretamente. Então, quando você transporta isso, né, para a gestão e as pessoas sentem mais segurança no que você vai fornecer, você tem um poder de venda maior, de convencimento. Então, isso é o nosso desafio. Aos poucos, a gente vai conquistando a confiança do mercado com relação a isso. Ainda não cheguei nesse ponto ainda de chegar que as empresas implantem esse diferencial. Vou poder pagar para alguns índices até 10% a mais porque me dá maior segurança. O banco não faz isso? Ele empresta com índice, com rating maior, quer dizer, com taxa menor daquele que tem menos risco de dar calote? Por que não fazer isso com as empresas prestadoras de serviço? Claro. E a Nord vai ter uma novidade, nós vamos implantar inteligência artificial na análise dos nossos dados, que vai dar um ranking para o comprador. Eu vou dar isso como gratuito para eles me analisarem, mas que eles consigam analisar outras empresas com isso também. Sim. Esse é o grande desafio daqui para frente. Que bacana. Não, e é legal ver isso porque, no final das contas, o motivador das empresas que estão na Bolsa para fazer parte de índice, etc. e tal, é porque elas, diariamente, o valor delas estão sendo negociados ali. Então, você pega alguns casos que a gente teve problema nesses últimos anos, desde Vale, desde Braskem recentemente. Se essas empresas elas não aderem às práticas ESG ou fazem qualquer coisa que vá contra isso, elas perdem o valor de mercado. Então, o motivador para elas, muitas vezes a gente enxerga nesse ponto. Mas, por exemplo, você não está no mercado de capitais e tem isso é muito legal, né? Você entender que você tem um motivador de cultura da empresa em si, né? Que resulta na questão de poder vender mais. É como eles querem mais investimento. No fundo, é a mesma análise, só que os dois públicos ainda não estão fazendo para as empresas isso de pequeno porte, né? Eles fazem isso olhando só no investimento em bolsa, coisa do tipo. O desafio é olhar para o pequeno com esses conceitos também. E a gente conclui, né, seu Nelson, que não é coincidência esse crescimento dos estudos e da importância que hoje a gente dá para a ESG com o crescimento da Bolsa nos últimos anos, né? Com a popularização dos investimentos em renda variável, as pessoas começaram a entender que uma coisa, né, não vai andar sem a outra, também está andando de uma forma plena. Então, a partir do momento que a gente começa a dar mais valor, começa a estudar mais as empresas, consequentemente a gente começa a valorizar também empresas que deem atenção para um crescimento
crescimento sustentável que agreguem um valor para o acionista, além daquele crescimento que a gente espera quando faz um investimento em bolsa ou em qualquer tipo de investimento fora da bolsa também, né? Mas o ESG acho que vem para complementar essa importância, né? E a gente tem visto aí o crescimento de vários índices, como a Bia mencionou, né? De sustentabilidade. A própria B3 hoje tem níveis de governança, nível 1, nível 2, o novo mercado, que acaba sendo a das empresas que seguem níveis de governança de maneira mais rígida. Então, cada vez acaba sendo um item a mais para a gente analisar além do balanço, né? Além dos números meramente que estão ali na nossa frente, a planilha em si, que é mais nua e crua, a gente olhar também de que maneira a empresa está gerando valor para a sociedade como um todo, né? Então, são crescimentos aí que foram se complementando ao longo dos últimos anos e a tendência é que cresça cada vez mais em nível de importância, né? Lá na E rotina o mercado brasileiro, ele é um grande espelho também de outros mercados internacionais, de países desenvolvidos, né? Então, a gente se espelha muito no que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo no Japão. E essa onda nesses grandes países realmente é uma onda que não tem mais volta. Eles estão investindo bastante pesado. O mercado, de uma forma geral, está reagindo muito bem ao ESG, né, às práticas, ao desempenho ESG das empresas, e eu não tenho a menor dúvida que é algo que veio para ficar, e como o Nelson colocou, não tem mais volta de forma alguma. Você não se preocupar apenas em ganhar dinheiro, mas se preocupar também com tudo aquilo que tem ao redor de você, da sua empresa, do seu ambiente, para que tudo cresça junto. Então, tem uma empresa nos Estados Unidos que ela tem feito um negócio muito bacana. Ela tem pego, por exemplo, que é uma prática que a gente vem vendo como a ESG, ela pegar e ela fazer a gestão financeira, apoiar, na verdade, a gestão financeira das empresas que fornecem para ela. Porque ela diz o seguinte, se os meus fornecedores eles estão bem, eu vou ter produtos melhores, vou ter uma capacidade de ter segurança de que eu vou receber os meus produtos e também fazer um apoio à gestão financeira dos clientes, porque tem uma garantia de que ela vai receber em dia, de que os clientes vão ter capacidade de compra com ela. Então, veja, é uma mentalidade completamente diferente. Antigamente, a gente tinha empresas no mercado, e a gente ainda tem bastante disso, né, que queriam o máximo possível botar corda no pescoço do fornecedor e do cliente para ter melhores preços e vender em situações melhores, né, um preço maior, um prazo mais curto, enfim. Mas hoje as empresas já começam a se preocupar em ter todas as empresas que estão ao redor dela também indo bem, porque isso vai fazer com que ela melhore sensivelmente o próprio resultado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da rotina de vocês. Né? Já entrando em mercado financeiro, professor, depois a gente volta, porque eu gostaria muito dos teus insights aí, desse teu segundo doutorado, né? Desse teu estudo, e você vai trazer isso para a gente, até para o seu Nelson também fazer essa complementação, mas eu queria entender um pouquinho da rotina de vocês. Dessa questão de educação financeira, o Ricardo também faz um estudo semanal, né, que envolve toda a equipe de colaboradores, mas também os cooperados quando chegam na agência, né, com dúvidas sobre destino de aplicações, enfim. Como é que é a rotina da B nesse assunto também, né, essa tua batida já como autônoma nesse sentido? Queria ouvi-los um pouquinho, acho que está todo mundo curioso para saber um pouco da rotina de vocês. Eu trabalhei por 7 anos em banco, e aí em 2014 eu saí, enfim, para cuidar dos meus negócios e, enfim, para tentar alçar novos voos. E aí fiquei uns 3, 4 anos ali meio que batendo cabeça, cuidava dos meus investimentos e, enfim, estava tentando entender o que poderia ter de demanda. E aí, quando foi lá por 2018, eu tinha ali um grupo de mulheres que a gente se ajudava como investidoras ali dentro do mercado e que muitas vezes elas vinham até mim com algumas dúvidas e tal. E aí, no final das contas, eu via que às vezes eu respondia uma, deles 5 minutos eu respondia a mesma coisa para outra e eu pensei, gente, eu tô sempre repetindo a mesma coisa todo dia. Se eu começasse a gerar conteúdo em cima disso para ajudar o máximo de pessoas ao mesmo tempo, será que isso não me otimizaria tempo? E aí eu comecei a fazer muito mais pensando nisso, sem necessariamente entender se isso daria alguma coisa nas redes sociais ou não. Era para otimizar o meu tempo e, claro, para me sentir um pouco mais útil e enfim,
trazer aquele apoio para aquele grupo de mulheres que a gente tinha. E foi aí que eu criei o meu canal no YouTube e, enfim, a gente foi crescendo aos poucos, a gente pegou um momento muito bom também de Bolsa de Valores, porque ela foi, assim, de 2016 até 2020, praticamente, numa linha reta, então era muita gente querendo investir naquele momento, então a gente teve um crescimento bacana, a gente está com quase 400 mil inscritos ali no YouTube e diariamente eu tô ali produzindo conteúdos. Para todas as redes, né? Você vai de Twitter, que é a Terra Sem Lei, você vai para o Instagram, você vai para um outro tipo de conteúdo no YouTube. Então, hoje, apesar de eu ser analista, eu acho que eu atuo de uma forma bem diferente do Ricardo. Porque eu sou analista para gerar o meu conteúdo e atender as demandas da CVM e da PMEC. Porque como o mercado ele se desenvolveu, até mesmo essa questão de tecnologia de geração de conteúdo, não dá para você simplesmente chegar, abrir a boca e começar a falar de investimento, sendo que você influencia um monte de pessoas. Então, você precisa ser certificado e capacitado para tal. E aí eu acabei buscando a certificação pensando muito mais nesse conteúdo que eu gero do que para trabalhar como analista, apesar de que, recentemente, eu acabei criando a Daxa Capital e aí eu trabalho como analista também, porque a gente acaba fazendo recomendação ali para os nossos clientes de alocação, apesar de que o nosso foco está muito mais no mercado lá fora nos Estados Unidos. Então, a rotina é passar o dia inteiro estudando, olhando empresa, olhando notícia, olhando o que é tendência, olhando o que uma BlackRock está fazendo, né? Que o Akimoto falou lá, 10 trilhões investidos e tudo mais. E entender esses movimentos de mercado, não só para gerar conteúdo, mas também para atender os nossos clientes. Então, às vezes aquele resultado que a galera vê nas redes sociais, que é um vídeo de 10 minutos, é uma sequência de 3 stories que dá 3 minutinhos, existe todo um trabalho gigantesco que você passou às vezes ali 3, 4, 5 horas no seu dia lendo, estudando, pesquisando, entrando em contato com gente que você sabe que sabe mais, para você poder gerar esse tipo de conteúdo. Então, hoje o meu foco é muito nisso. Eu gero conteúdo, mas eu também tenho os meus clientes para atender. Então, eu fico dividida assim. Mas é uma forma de atuar como analista que não atuo como analista, né? Sim. Muito pouco, muito menos prometido do que você, né, Ricardo? Eu acho que o ponto comum aqui, né, bem, independente da atuação em si, e que faz parte de todo mundo que trabalha com o mercado, é a busca constante pela informação, né? Então, quando a gente fala em rotina, é impossível qualquer pessoa que trabalhe com o mercado financeiro não dizer que o principal ponto ali do teu trabalho no dia a dia é a busca de informação, né? Porque o mercado ele é extremamente dinâmico, muita coisa acontece o tempo todo, então a gente precisa estar antenado para justamente poder captar aquelas informações, né, de cunho político, econômico, corporativo e tentar trazer para um aspecto mais prático e aplicar aquele conhecimento no dia a dia, nas carteiras que a gente tá acompanhando, né? Então, a cooperativa ela trabalha muito nesse sentido. E importante, né? O conhecimento, na verdade, ele vai balizar todas as nossas ações. Aí a gente fala tanto do conhecimento mais geral, em termos de notícia, quanto conhecimentos específicos, né? De a gente buscar as informações um pouco mais técnicas, porque a gente sabe que, beleza, a informação está ali, mas como que a gente faz o filtro dessas informações? Né? Como que a gente usa aquilo na prática para, de fato, transformar aquele conhecimento em algo que vai te trazer um resultado positivo na carteira dos teus clientes, né? Na carteira da cooperativa como um todo, enfim. Acho que é mais ou menos por aí, quando a gente fala em rotina, né, e buscar o conhecimento acaba sendo o principal norte de todo mundo que trabalha com investimento. E aí que eu ia chegar, porque um dos pontos da nossa discussão hoje também é isso, né? É a importância da especialização, do aperfeiçoamento, de buscar, né, esse conhecimento constante. Eu queria entender de vocês, principalmente, se em algum momento dessa trajetória vocês esbarraram nisso. Na importância de buscar ou certificado ou uma especialização, porque a gente está aqui também para falar da nossa especialização que temos e depois a gente vai chegar lá para mais detalhes, né, professor? Se em algum momento vocês esbarraram nisso, né? Nessa necessidade de buscar, de ir além. Sem dúvida nenhuma, Vanessa. Por que acontece, né? O ser humano, por essência, ele é passional, né? A gente fica muito tentado a tomar decisões erradas o tempo todo, principalmente quando a gente fala em dinheiro, mercado financeiro, em ativos mais agressivos, né? Que tem aquela coisa que mexe com a adrenalina de você ganhar, perder e tal.
Então, você se deixar levar apenas pela notícia, apenas pela emoção ou pela manada, a probabilidade de você, no fim das contas, colher resultados extremamente negativos, ela é muito grande, né? Então, aí é que entra a importância do conhecimento prático, técnico, né? O conhecimento mais aprofundado, você, enfim, fazer os cursos, as habilitações necessárias para você não apenas trabalhar com aquilo, mas usar para a tua própria manutenção da carteira, enfim, para um conhecimento que você efetivamente pode usar e que vai te trazer resultados positivos, né? Então, acho que é de suma importância que a gente tenha essa pulga atrás da orelha sempre e busque esse conhecimento para poder realmente entregar algo legal no final das contas, né? E hoje eu acho que está muito mais fácil você, pelo menos, buscar esse conhecimento. Poderia ser pior, poderia ser disquete, mas eu vou falar CD, porque quando eu quis começar no mercado financeiro, não tinha todo esse conteúdo que você tem no YouTube, onde você simplesmente chega lá no Google e tem um blog que fala, ou enfim, ter tantos sites, por exemplo, de notícias que são especializados em mercado financeiro que te ajudam a buscar esse tipo de informação. Então, quando eu quis começar, enfim, a minha família, meu pai, né, trabalhou 30 anos no mercado financeiro, então ele falou assim, filha, tá aqui, ó, você tem esses 10 CDs onde você tem alguns cursos sobre análise técnica, sobre coisas de bolsa de valores, e a gente foi estudar por aquilo, mas é um material desatualizado, porque você não tá ali o tempo todo conectado e o mercado financeiro está conectado, ele tá todo dia gerando coisas novas, com movimentos novos. Então, quando eu comecei, e que não faz muito tempo, tá? Foi em 2010, 2011 ali, já era difícil você conseguir tanto material. Hoje é um pouco mais fácil. E, ao mesmo tempo, quando eu comecei na faculdade, eu até tinha uma matéria de mercado de capitais, mas, ao mesmo tempo, foi muito pouco. E aí, depois, quando eu acabei a faculdade, eu entendi, olha, eu vou ter que realmente ralar e aprender por conta, porque até mesmo não tinham tantas especializações depois com foco naquilo que você queria, né? Até o final do episódio, professora, a gente matricula o seu Nelson, a Bea e o Ricardo. Já estão na minha lista aí. Convidadíssimos. Mas você sabe, Eduardo, e aí eu começava a buscar, por exemplo, alguns cursos, algumas coisas fora e online, em São Paulo, porque não era algo que a gente encontrava tão facilmente. Hoje, claro, eu acho que tá muito mais tranquilo, mas é importante não só você procurar esse tipo de conhecimento, fazer essa busca, mas também se manter atualizado. Quando você entra, acho que em qualquer área, né? Mas eu digo que o mercado financeiro, para quem quer ser investidor, ele não tem espaço para gente preguiçosa. Então, uma vez que você começou nele, você vai ter que estudar para o resto da sua vida, se não vem uma onda e te leva. Então, basicamente é isso. Você vai ter que estar sempre tentando se atualizar e acompanhar o ritmo do mercado, que por hora pode ser bem frenético. É um assunto que você gosta também? E eu vou dizer até um pouco mais, só acompanhando, só um detalhezinho adendo, é o cuidado que a gente tem que ter, Bia, com quem a gente vai considerar para pegar essa informação. Porque, olha, o que eu vejo de gente que basicamente usa inteligência artificial para gerar conteúdo e que muitas vezes é uma tradução que não é muito confiável que eles estão usando. Essa semana eu fiz uma postagem sobre isso, porque eu peguei um formador de opinião fazendo uma postagem onde basicamente a inteligência artificial fez uma tradução literal daquela palavra para o português e ele simplesmente postou aquilo como sendo uma realidade. E tinha um monte de curtida, ou seja, as pessoas estavam confiando que aquela era uma informação correta e não era, na verdade. Então, a gente ter um cuidado que o ChatGPT, enfim, os bards da vida, as inteligências artificiais, elas não são 100% confiáveis, né? Muito pelo contrário, elas ainda precisam se desenvolver muito, e as pessoas, a gente tem que saber exatamente de onde a gente vai buscar esse conhecimento, de pessoas que realmente têm uma formação acadêmica, uma formação que dá essa capacidade de estar reforçando o conhecimento para as pessoas. Isso é super importante e é uma das coisas que a gente vai encontrar nesse curso, porque a gente teve muito carinho de escolher realmente profissionais que, além de ter um alto nível de capacidade prática, também tinham uma formação acadêmica muito pesada para que realmente aquilo que for de informação que vai ser passado nesse curso, que é uma informação confiável que você pode usar no seu dia a dia.
É importante você trazer isso, porque a B3, ela rodou, na verdade, assim, ela, de tempos em tempos, ela roda algumas pesquisas. E dos investidores, desses últimos entrantes, desses últimos 3 anos, que eu acho que foi onde a gente teve um grande boom para a gente chegar em 6 milhões de CPFs em bolsa, mais de 43% eles estudavam e tomavam decisões através dos influencers. Então, tipo eu, entendeu? Só que aí tem gente que vai passar um conteúdo sério, tem gente que não vai passar um conteúdo tão sério assim. Tem gente que para crescer nas redes sociais, vamos ver qual é o assunto da moda. Ah, Bitcoin. Agora voltou a moda Bitcoin. Vamos falar de Bitcoin. Ah, não, agora é outra moeda, é outro investimento, é a ação da moda. Então, assim, você vai ter, assim como em qualquer profissão, você vai ter gente boa e você vai ter gente ruim, mas é importante a gente saber fazer esse filtro e passar tudo numa peneira, porque essa pesquisa da B3, ela me surpreendeu do quanto as pessoas, elas se pautam hoje pelas redes sociais, até mesmo para investir o próprio dinheiro. E eu penso, meu Deus, você pode ter o lado positivo de ter conteúdo bom e fácil, mas ao mesmo tempo, no meio daquilo, você tem um risco muito grande, né? E ao mesmo tempo, né? Essa é a tua responsabilidade também, né? Muito, tá doido. E ao mesmo tempo tem a questão do perfil, né? Você pode seguir por uma linha, tem determinado influencer que está seguindo por uma linha que faz sentido para ele, né? Ele tem o perfil mais agressivo, ele tem o perfil mais moderado, daqui a pouco investir em ativos mais voláteis, como o professor mencionou, ações, derivativos, né? Mercado futuro pode fazer sentido para aquela carteira, não necessariamente vai ser para todo mundo, né? Então, esse filtro, né, que só o conhecimento vai te dar, né? Você buscar o conteúdo, beleza, o conteúdo tá ali, hoje a Bia mencionou, tem muita informação, ok, mas de que maneira eu consigo fazer aquilo se aplicar na minha realidade, né? Então, nada mais interessante, nada melhor do que você ter esse conhecimento para fazer a peneira, né? Para fazer o filtro ali e poder efetivamente montar algo que faça sentido para a sua realidade, né? Hoje tem muito investidor que eles olham os grandes gurus do mercado financeiro, ou os maiores influencers, ou você pega realmente pessoas que estão há décadas investindo, como um Luiz Barsi, falam assim, se ele investe nisso, eu vou investir nisso também. E aí, eventualmente, elas não entendem o perfil da pessoa, que ela pode tomar aquele risco, e que se aquele negócio que ela investiu ali, talvez 1% da carteira dela der errado, ela não vai deixar de ser bilionária por conta disso. Mas você que colocou todas as suas fichas naquilo ali sem mensurar o teu risco, você vai ter que talvez começar tudo de novo, ou às vezes é um negócio que te tira do jogo e aí o pessoal sai falando que bolsa é cassino e que não presta e que ninguém ganha dinheiro. Mas é por não saber filtrar essa informação e adaptar para a própria realidade, né? E eu imagino a preocupação de vocês para um atendimento cada vez mais personalizado, né? Com o aumento do interesse dos brasileiros por essa área. E eu queria ouvir do seu Nelson também, se esse assunto ele gosta, né? Esse assunto de educação financeira, né? De mercado financeiro, é um assunto que é do jogo também, seu Nelson. Gosto, né? Tá no jogo porque como empreendedor, né? A gente está sempre olhando esse mercado e é uma das opções, né? Além de abrir empresa, né? Quebrar empresa, levar empresa e tal, tem mercado financeiro. Então tem que estar sempre atento, sempre gostei. Fiz cursinho no começo lá, não aprofundei tanto, talvez a oportunidade, né? Eu sou cliente da XP 2000 e pouco, então lá comecei lá no começo com a XP, na época dos cursos deles, né? E tô aí. Então, assim, é um mercado que realmente, como você trouxe, né, foi trazido o conhecimento, né? Eu acho que tem um ensinamento de filosofia, que sou estudante, que diz assim, o conhecimento amplia a vida, que a ignorância impede de desfrutar. Então, se a gente não tiver conhecimento, realmente a gente ficar conforme foi trazido, né, dependendo de posição de outros, não vão formar nossa opinião, né? Então, acho que a ONU está de parabéns, acho que são temas realmente super relevantes, né, e ligados, né? Eu sei que parece que ele começa de uma forma, né, trazendo uma base comum e depois vai ter essas especializações, né, em ESG, em mercado financeiro, né? Então, penso que realmente vai ampliar a vida de muitos seres, né? E eu sempre falo que quando a gente tem a oportunidade de fazer um curso, uma pós-graduação, a gente sempre vai estar cercado de pessoas que sabem mais que nós, né? Isso é muito bom, né? Quer dizer, a gente aprende com quem sabe, né? Então, eu achei sempre inspirador esse tipo de oportunidade. E eu sempre estou buscando, né, oportunidade. Minha primeira pós foi na UNO, né, que eu fiz lá e me incentivou a buscar o lado empreendedor, né, sair de uma grande empresa estável, tal, buscar empreender. Isso eu estou falando lá em final no começo nos anos 90, né? Mas e até hoje a gente está buscando esses conhecimentos, né? Acho que é importante, né, para o jovem, para o empresário, para todos, né? Para o empresário que acha que já sabe tudo, né?
realmente tem muito para aprender, né? E o mercado financeiro, como foi trazido, é muito desafiador, é novidade todo dia, né? Até eu estava lendo uma matéria, o BlackRock falou outra coisa agora, hein? Falou que o negócio do ano aí é resiliência financeira. Tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje, né? Mas tem tudo a ver ainda com ESG. Só que tem repórter que não entende e fala, não, agora não é mais ESG, resiliência financeira. Pelo contrário, resiliência financeira tem tudo a ver com ESG, de manter também essa capacidade de superar, de crescer, né? Ter uma base que não é só financeira, como foi trazido, a todo esse equilíbrio na vida, né, lá social, não é só para a empresa, é para a minha vida, para o meu propósito, né? Então, assim, né, professor Eduardo, eu procuro praticar muito esses conceitos, né? Quando eu fiz um mapeamento stakeholder da minha empresa, eu criei uma forma de a gente atuar em todos os campos. Tanto que hoje na Nord, aqui, mas quando você vir aqui, você vai ter a oportunidade de conhecer, talvez visitar minha empresa, mas é uma empresa pequena, a gente busca muitos conceitos do lado social, a gente é engajado em várias entidades. Por isso que por que você participou como presidente da SIC? Eu estou tratando o stakeholder aqui, né? Sim. Muito importante para o meu meio de negócio, né? Ah, porque você é instituidor da FCTE, Fundação Científica e Tecnológica de Energias Renováveis? Porque está no meu mapeamento de stakeholder. Tem tudo a ver com o meu negócio, com a questão ambiental, meu propósito de vida, né? É porque você investe no banco, porque você investe na bolsa, eu quero ganhar dinheiro também, eu preciso sobreviver, né? Então, a gente buscar atender o stakeholder, eu vejo que é atender um conceito teu de vida, de estar equilibrado. Né? Quem cresce por um lado só, que nem uma árvore, né? Eu sou cultivo bonsai. Então, assim, se você deixar crescer uma árvore por um lado só, ele vai quebrar aquele galho, vai ficar muito pesado, você tem que equilibrar. Né? A natureza é assim, ela busca esse equilíbrio, né? E a vida é dessa forma. Então, acho que o que está por trás de tudo essa questão da vida é esse equilíbrio em vários aspectos, né? Como eu estava falando com empresários jovem empresários final de semana, né? Sexta-feira, assim, como equilibrar a vida, né? Não só olhar a sua empresa, mas olhar a família, olhar os amigos, olhar a comunidade, né? Viver essa harmonia. Acho que esse é o grande desafio do mundo de hoje, né? Quanto tempo você fica hoje nas redes sociais e quanto você fica o tempo hoje com a sua família, com os seus amigos, né? Os parentes, né? Então, equilibrar a vida. Tudo é importante, mas equilibrado. Obrigado. Isso também é ESG, né, professor? Isso também é ESG, com toda certeza, né? E cada vez mais isso tem entrado no nosso dia a dia, na nossa vida, né, Nelson? E, assim, quando você faz uma pesquisa sobre ESG, talvez a palavra-chave que mais aparece é stakeholders. É conseguir realmente fazer com que os stakeholders, eles confiem em você, confiem no teu trabalho, confiem naquilo que você tem de cultura organizacional. E isso faz toda a diferença, porque se eu tenho um fornecedor que confia em mim, se eu tenho um cliente que confia em mim, se eu tenho um ambiente, de uma forma geral, que confia em mim, com certeza ele vai valorizar muito mais o meu produto, o meu serviço. Professor, fala um pouquinho para a gente da sua tese, do que você tem pesquisado, né, desse impacto, né, do ESG na questão financeira das empresas. O que você buscou até o momento? Então, eu estou fazendo uma tese baseada em algumas vertentes, né? Basicamente, eu estou pegando as empresas da B3 e eu estou analisando, dentro dessas empresas, quais as que têm práticas ESG, como é que elas estão sendo avaliadas por essas práticas, baseado no Refinitiv, que é o portal da Reuters, e a gente está fazendo um cruzamento disso com a tendência de crescimento de resultado econômico e financeiro dessas empresas, baseado principalmente nos indicadores de rentabilidade e rentabilidade e margem que essas empresas têm. Além do Top Skill, que é um indicador que faz uma relação entre o valor de mercado da empresa, né, e o próprio patrimônio que ela tem. Então, quando a gente avalia isso, de uma forma geral, o resultado que eu tenho encontrado é que mais de 80% das pesquisas que são feitas em cima dessa avaliação de como as práticas ESG influenciam no resultado financeiro, mais de 80% está mostrando que esse impacto é super positivo para as empresas, porque tem trazido confiabilidade do mercado, tem trazido os stakeholders cada vez mais para perto das empresas, tem feito com que
a população veja essas empresas como empresas diferenciadas. O próprio valor de mercado dessas empresas tem crescido, porque o que o Ricardo colocou perfeitamente, né, os analistas, eles hoje não avaliam só o resultado econômico-financeiro, só as demonstrações financeiras das empresas, mas também tudo aquilo que ela está entregando para o mercado. Então, a inovação que tem sido trazida também, com processos novos, muitas vezes mais eficientes do que os processos antigos, tem trazido benefícios econômicos bastante significativos para as empresas. Então, dentro da minha pesquisa, eu tenho visto que empresas que se preocupam com as práticas ESG e que estão realmente implantando... Veja, tem um detalhe aqui importante que eu gostaria de colocar, que existe um negócio chamado greenwash. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que é o greenwashing? São aquelas empresas que falam que têm práticas ESG, mas que, na verdade, aquilo é só um pedacinho de nada do ESG que ela está colocando em prática, e ela acaba fazendo outras coisas que fogem bastante do social, do ambiental, por trás das câmeras, né? Então, a gente tenta analisar se aquilo que eles estão demonstrando, aquilo que tem no relatório ESG das empresas, aquilo que o Refinitiv está avaliando como positivo para eles, realmente tem trazido benefício. E, de uma forma geral, o resultado tem sido muito positivo. Eu acho que o mais legal dessa questão do ESG é porque ele é um conceito que, aos poucos, ele, apesar de ser algo que existe há muito tempo, mas é algo que ele está sendo um pouco mais disseminado nesses últimos anos. O primeiro vídeo que eu fiz explicando sobre ESG deve ter uns 4 anos atrás, e a galera tinha muito comentário no YouTube dizendo assim, essa história de abraçar árvore não é pra mim. A galera achava que o ESG era um negócio meio tipo de abraçar árvore, e não tem nada a ver, não tinha entendido o conceito ainda do negócio. E aí alguns eventos aconteceram no mercado ao longo desses últimos 4, 5 anos, que talvez as pessoas começaram a entender na prática a importância. E como não é só abraçar árvore. Antes eu mencionei o caso de Braskem e o caso de Vale, mas quando aconteceu a questão de Vale, de Mariana, é claro que a ação em si ela despencou no mercado. Você tem um lado do mercado que olha os impactos financeiros, mas ao mesmo tempo você tem algumas pessoas engajadas com essa questão do ESG, dizendo assim, eu não quero ter uma empresa assim na minha carteira. Enfim, que acontece esse tipo de coisa. É claro que as empresas elas têm chance de se reestruturar e de talvez traçar novos caminhos, e é o que eu acho que várias empresas da Bolsa que talvez já tiveram problemas acabam fazendo isso hoje. Mas você entende que esses conceitos eles vêm sendo disseminados quando eu estou diariamente em contato com o público, quando você começa a perceber isso também nos investidores, né? Então, agora a gente teve o caso de Braskem também, sobre a questão lá das minas deles, e muitas pessoas falando, claro, você tem um impacto financeiro, isso vai fazer o valor de mercado da empresa cair ali, porque as ações estão sendo amassadas na Bolsa de Valores, mas ao mesmo tempo você tem pessoas falando assim, olha, acho que uma empresa com esse tipo de política não é para mim. E às vezes até mesmo as pessoas buscando empresas que tragam menos emoção para a carteira, menos volatilidade, talvez acabem até selecionando de uma forma diferente esses investimentos, né? Porque aí você tem essa preocupação, poxa, qualquer coisa que acontece... Aqui a gente está falando muito de impacto ambiental, mas existem outras coisas, como teve o caso de IRB, né, na nossa Bolsa de Valores, né? Americanas também, que tivemos problemas de governança, e que as pessoas talvez elas comecem a prestar atenção nas 3 letrinhas do ESG sem saber que é o ESG. Mas que é para você filtrar um investimento, que é a questão de governança, a questão ambiental, a questão social. Então, às vezes, sem elas saberem, elas estão fazendo isso, sabe? Exatamente, eu ia até fazer esse complemento, né? Às vezes a gente fala de ESG e vincula só a desastres ambientais, né? Como a Vale, como agora os problemas que a gente está tendo ali com a Braskem. Mas essas questões envolvendo fraudes contábeis, né? Que geram um prejuízo gigantesco para vários stakeholders, né? Para a própria sociedade como um todo, além do pobre do acionista, que muitas vezes não tem como saber que aquele tipo de fraude está acontecendo. E olha o problema que isso traz para todo mundo, né? Então, é importante a gente desvincular esse negócio do ESG a abraçar a árvore para entender que é muito maior do que isso, né?
é muito maior do que apenas a Vale lá teve um problema ambiental, tal, então ela não respeitou esse. Beleza, é uma parte. A Braskem também, mas esses exemplos aí que a Bia mencionou, das americanas, que, uma fraude que o prejuízo que isso vai trazer até você regularizar, até você ressarcir, né, todos os danos causados a diversas partes envolvidas, o quanto tempo isso vai levar, se é que algum dia isso vai acontecer, né? Então são itens cada vez mais importantes aí que a gente precisa sim estar atento, né, na hora de escolher as empresas aí que vão ser nossas parceiras. Professor, tudo isso vamos tratar nesse curso? Fale mais sobre o pós-graduação. Então, essa pós-graduação ela foi feita com um carinho enorme, porque a gente queria realmente trazer temas que são temas atuais, são temas de suma importância para o dia a dia da gestão financeira das empresas e fugir um pouquinho aquele pós-graduação tradicional de gestão financeira que estava focado exclusivamente na parte de gerenciamento do dia a dia da empresa. Então, a gente fugiu disso, a gente foi bem além. A gente está trazendo professores realmente das melhores escolas de gestão do Brasil, né, e com conteúdo e com atualização de uma forma que realmente vai trazer um benefício enorme. Então, os grandes diferenciais desse curso são os professores, que a gente tem trazido professores com uma base acadêmica bastante forte, mas também com a vivência de mercado, que eu acho fundamental, porque aquele professor que é focado só no acadêmico, ele perde um pouco do que está acontecendo, dessa vivência que a Bia está falando para a gente, que o Ricardo está falando com a gente, que o Nelson, porque isso faz uma diferença enorme na tomada de decisão. E, por outro lado, a gente tem trazido um conhecimento prático também muito forte. Então, o que a gente quer fazer é trazer bastante estudo de caso e entregar realmente ferramentas para que você possa fazer a tua análise, para que você possa dar prosseguimento à parte prática na tua vida profissional e não ficar só naquela parte teórica que você viu ali no curso. Então, a gente vai bem além disso daqui. Então, Ricardo, olha que bacana, a gente vai entregar ferramentas que você vai colocar as demonstrações da empresa e ele vai calcular uma série de indicadores econômicos financeiros e até qual seria o valor ideal daquela ação naquele período. Então, imagina a simplificação para que ela entenda o conceito e que realmente possa colocar na prática tudo aquilo que ela viu lá na teoria em sala de aula. Então, esse é o grande diferencial que a gente está querendo trazer nesse curso de gestão financeira. A gente vai ter uma base comum, tanto para ESG como para investimentos em mercado de capital, onde essa base comum realmente a gente vai trazer aquele conhecimento de como funcionam as demonstrações contábeis, como é que a gente avalia isso daqui, como é que a gente faz a gestão econômico-financeira de uma empresa, entender aquela base importante da gestão financeira para que, a partir daqui, a gente consiga focar tanto em ESG, por um lado, como em mercado financeiro, por outro. E aí, com todo um conceito teórico que, para mim, faz toda a diferença na tomada de decisão, todo um conceito teórico por trás, dando embasamento para tudo aquilo que você vai conseguir colocar em prática na formação específica que você vai desenvolver. Professor, com esse formato, são poucos projetos ofertados, né? Especificamente nesse formato, e a gente falava que como é um assunto muito novo nessa denominação, queria que você falasse sobre isso e a quem é dirigido esse curso. Quem pode se matricular? Quem deve se matricular? Quem deve. É verdade. Esse formato realmente, por exemplo, a gestão financeira com ênfase em ESG, pessoalmente não conheço nenhuma escola que trabalha com isso. Hoje se trabalha até com um curso puro de ESG, né? Uma pós-graduação em ESG, mas não com esse viés financeiro também, trazendo esse impacto que aí está muito relacionado também com a tese que eu estou desenvolvendo e com outros estudos que estão sendo feitos no mercado, que tem crescido bastante, de fazer essa relação do impacto financeiro com relação às ferramentas ESG. E, por outro lado, esse desenvolvimento do mercado financeiro, que a Bea colocou perfeitamente, que tem muita gente boa no mercado, mas também
tem algumas pessoas que querem tratar isso de uma forma muito simples, querem dizer que, eu comprei essa lancha com o mercado financeiro e você também pode comprar uma lancha como essa. Isso não funciona de jeito nenhum, porque mercado financeiro, pessoal, é muito sério. É um negócio muito sério. E se você sabe lidar bem com ele, como a Bea, como o Ricardo, com certeza você vai ter um grande diferencial na tua carreira. E aí a gente tem trazido essa base que é super importante de conhecimento sobre aquilo que é fundamental para você entender do mercado financeiro do ESG e depois conseguir desenvolver claramente essas duas pernas da gestão financeira que pouquíssima gente trabalha da forma que a gente vai estar trabalhando. E para quem que é esse curso? Poxa, para todo gestor financeiro, para todo mundo que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro, aprender a investir de forma correta, aprender a ter todo essa base que vai conseguir fazer com que você faça uma análise fundamentalista, entenda os meandros da tomada de decisão de investimento, conheça uma série de ferramentas, né? O Ricardo comentou aí, a gente tem fundos que são relacionados a fundos de renda fixa, fundos de renda variável, tem ações, tem opções, tem derivativos, tem mercado futuro. Olha o mundo que tem à nossa frente que a gente pode conhecer mais com esse curso. Então, o gestor financeiro, aquelas pessoas que gostam do mercado financeiro, que querem aprender um pouco mais, contadores, que estão querendo dar um serviço melhor para os seus clientes, economistas, o pessoal que trabalha em banco também, que tem uma necessidade enorme de estar fazendo análise, de estar dando indicações para os seus clientes, né, cooperativas de crédito, como a do Ricardo. Por outro lado, o pessoal que trabalha com gestão financeira, mas que está em empresas que querem desenvolver uma cultura ESG também, que querem entender um pouco mais sobre o mercado, que querem se diferenciar na carreira, porque o ESG, como a gente comentou aqui, é um caminho sem volta. Então, conhecer o ESG, entender como ele funciona, entender exatamente o que quer dizer o ambiental, o social, e não é abraçar árvore, né, Bê? Que é um negócio importantíssimo isso, principalmente o lado da governança, do compliance, da ética dos números. Isso faz uma diferença enorme e com toda certeza vai ser o grande diferencial na carreira de economistas, administradores, contadores e empresários, todo aquele pessoal que quer se desenvolver, quer entender um pouco mais sobre a cultura financeira, sobre a cultura ESG e sobre a cultura de mercado financeiro, vai ser muito bem-vindo no nosso curso. Professor, muito obrigada pelas informações sobre o curso. A gente está chegando no fim aí do nosso episódio. Gostaria que vocês colocassem as suas considerações em relação ao conteúdo que a gente discutiu aqui, esses dois assuntos super importantes em alta e que se conversam na gestão financeira das organizações, que é o ESG e também investimentos em mercado de capitais. Já agradecendo vocês por ter aceitado esse nosso convite e estar nesse papo gostoso aqui de aprendizado junto conosco. Muito obrigada, seu Nelson. Olha, eu que agradeço, né, estar participando dessa atividade muito especial. E para as considerações finais aqui, o que eu queria deixar é que realmente é uma reflexão, né? O que cada um quer deixar nessa vida, né? Então, como empresário, eu sempre busquei realmente deixar uma trajetória, deixar um legado. Isso é bacana, olhar para dentro da empresa e deixar essa cultura, né, que realmente está presente, deixar na comunidade por onde você passa, né? Então, hoje tem muito a ver com ESG. São conceitos. A gente vê, esses conceitos estão lá nas orientações dos nossos pais para a gente viver bem, né? Então, assim, eu acho que é algo muito de cultura. E quem me conhece sabe que eu sou entusiasta desse tema, né? Então, por onde eu passei, a gente procura disseminar, até pelas iniciativas que já tivemos, né? Na própria SIC, eu fui o criador do Núcleo de Sustentabilidade, né? Depois fui presidente, a gente criou um prêmio
junto com a Uno Chapecó, que é o prêmio a SIC Uno Chapecó de sustentabilidade, talvez possa até mudar de nome, né? A SIC Uno Chapecó SG, né? Quem sabe agora com até concurso, né? Fica aí a propósito, mas é uma parceria que tem dado certo justamente para estimular toda a comunidade empresarial, né? Disseminar os bons exemplos, né? Saber que realmente esse conceito é muito mais amplo, né? Do que se imagina e muitos ganham com isso, né? Não é só olhar o empresário que olha para o próprio umbigo, né? Mas sim olhar muito para a humanidade, olhar para a comunidade, olhar para dentro da sua empresa, né? Então eu vejo assim que é um tema que realmente nos traz muita alegria quando a gente consegue implementar. Isso eu falo numa trajetória já de vários anos, né? E ainda acho que tem muito por fazer ainda com relação a esse tema. Temos muito que juntos evoluir. Parabenizar o Uno Chapecó, né, por essa iniciativa, trazer um curso tão inovador, sucesso, né? Eu acho que realmente isso, como foi trazido, são para vários públicos, né? E o grande desafio que eu sempre trago quando sou entusiasta desse tema é que realmente isso faça diferença, né, na vida das empresas também, que a comunidade olhe empresas que realizam essa prática como se fosse uma empresa que estivesse na bolsa, né? Será que eu vou investir nessa empresa? Que crédito que eu vou dar para essa empresa que está lá na bolsa? Tem esse conceito. Mas para o pequeno empresário, que crédito que eu vou dar para aquele empresário? Que diferencial que eu posso dar para ele, né? Que está implementando esses conceitos aqui? Porque ele é um diferencial na comunidade. Então, isso vai incentivar muito mais empresas começarem a levar para o dia a dia delas esse conceito. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Olhar para essa cultura empresarial, mas também que tenha esse resultado. Acho que fica o desafio para o professor, né? Realmente, como implementar isso? Foi o desafio que ele veio para a FGV, na época que eu fiz com o GVSES lá, né? O que nós ganhamos com isso? A gente sabe que tem o propósito, é bacana, e tem vários setores, a longo prazo, mas acho que se as grandes organizações também, ao contratar empresas de serviços, né, essa que você falou dos Estados Unidos, a questão da sustentabilidade na cadeia de valor, realmente iriam incentivar muito mais empresas a ter esses conceitos no seu dia a dia, porque ia falar, poxa, estou tendo alguma vantagem, isso é bom, né? Não só eu estou fazendo, eu estou recebendo também. Eu acho que essa troca é muito importante, essa consciência empresarial, né, acho que é muito importante ser cultivada. Então, muito, muito grato pela oportunidade. Perfeito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma alegria, uma honra, como eu disse, tê-lo aqui conosco. Nos ensinando também, compartilhando todo esse conhecimento conosco. Beatriz, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui também compartilhando o teu conhecimento conosco. E eu até falava aqui em off que eu acho interessante nessas considerações finais de vocês, porque muita gente que está nos ouvindo quer saber um pouquinho sobre o mercado, né, professor? Essa análise diária, né, esse acompanhamento de vocês dessas informações, né, esse apoio todo ao cooperado lá na ponta, né, Ricardo? Nessas considerações finais de vocês, também dá alguns insights de mercado, né, para as pessoas que estão entrando no mundo dos investimentos ou que já têm mais conhecimento, que têm essa experiência, né, que já são investidores, para estar decidindo, de repente definindo algum destino de algumas aplicações. As considerações são com bola de cristal. Com brincadeira. A gente brinca que é bola de cristal, mas tem muita coisa que a gente consegue analisar e, enfim, através de análise de tendências, estatística, ou analisando realmente, às vezes, o macro, você consegue entender mais ou menos para onde nós podemos, mas que não há garantia, mas onde nós podemos caminhar. E eu digo que não há garantia porque ano passado foi um show de previsões erradas dos analistas do mercado mesmo, de economistas. E, enfim, todo início de ano, inclusive, eu faço um vídeo lá no canal trazendo as principais previsões em janeiro. E aí, quando chega dezembro ali, eu faço um levantamento de quem chegou talvez mais perto do que se concretizou. Mas é importante trazer isso porque, às vezes, a gente está imaginando alguma coisa para 2024, como, por exemplo, né, quando a gente olha alguns relatórios que saíram agora, muitos estimam o dólar ainda a R$5, um crescimento de PIB em 1,5%, coisas nesse sentido, uma Selic a 9%, mas às vezes pode estourar um conflito em algum outro canto do mundo, coisa que nesses últimos 3 anos tem sido cada vez mais frequente, e toda essa trajetória que a gente está trazendo para 2024, o negócio muda completamente. Então, você está tendo lá um conflito, algo que está acontecendo no Mar Vermelho que vai impactar no frete e na inflação e enfim, tudo isso traz um certo impacto. Então, eu diria que as considerações para esse ano talvez para o pessoal sempre ter a cautela ao começar os investimentos,
porque 2023 ele foi um ano que acabou surpreendendo. Os mercados como um todo, de outubro até o final do ano, acabaram subindo bastante, mas não tudo. Então, quando você for olhar para o mercado, e quando a gente olha, por exemplo, para o principal mercado lá fora, né, dos Estados Unidos, você pega o S&P 500, que é o principal índice, você tem 500 empresas. Você teve menos de 200 empresas que realmente subiram na Bolsa de Valores. Então, a maioria acabou caindo. Então, quando a gente olha a bolsa subiu muito, não quer dizer que você não tem oportunidade, mas que vale você olhar com cautela e entender, talvez, o que já não está com aquele valuation esticado, que vocês vão trabalhar valuation após, né? Mas analisar o que você tem de oportunidade ali, claro, aliando com o que a gente está esperando para 2024. Então, Brasil, por exemplo, a gente teve um ano interessante no ano passado do agro, que a gente diz que o Brasil, às vezes, ele é um grande fazendão nesse sentido, a gente tem esse empurrão, muitas vezes, do agro, mas que para esse ano eles já estimam que talvez não seja tão bom assim. Você pode ter uma queda, claro, não algo tão abrupto, mas para soja e para minério de ferro, e isso impacta alguns negócios. Então, o nosso crescimento, que, por exemplo, para 2023, muitos estimam que vai fechar algo aí em torno de 3%, muitos já pensam algo em 1,5%. E o agro, que foi muito bem no ano passado, ele deve ir bem esse ano, mas não com aquele otimismo tanto do ano passado. Em compensação, alguns setores foram muito amassados, com taxa de juros muito alta, né? Então, você pega o varejo e tudo mais. E mesmo que você corte, talvez, uma taxa de juros para 9%, ainda é uma taxa muito alta, que não necessariamente vai trazer um grande respiro, mas é algo que já foi muito amassado e que a gente fica de olho em como eles vão como tudo isso vai se desenvolver, né? E aí, então, são coisas que a gente vai olhando. Bolsa, você pega as estimativas, né? O pessoal, em média, você pega quase 40 instituições que trouxeram essas previsões, em média o pessoal espera que cresça 10%, mas dificilmente o pessoal vai lá e investe só no índice de bolsa. Você vai lá e escolhe alguns ativos específicos e você vai montar a sua carteira. Mas dentro dessas previsões, você acha desde o cara muito otimista até o cara que é muito pessimista. Então, você tem que sempre vir muito ponderado para 2024, talvez não com tanto otimismo, porque às vezes a gente está otimista demais e esquece de fazer uma análise de risco, mas entendendo que ao mesmo tempo você tem muitas oportunidades, principalmente no mercado de renda variável, ainda que você olhe que as bolsas no geral, tanto lá fora como aqui, subiram muito de outubro a dezembro, mas como eu falei, não foi tudo. Foram alguns setores específicos de tecnologia, principalmente. Então, tem muita coisa que ainda pode ser oportunidade. Perfeito, muito obrigada. E eu brinquei antes, tá? Mas o convite está feito aqui para o pós-graduação. Inclusive, as meninas nos acompanham aqui no bastidor da equipe do comercial da Pós. Elas sempre estão nos acompanhando e à disposição para quem quer outras informações sobre o pós-graduação para efetivar sua matrícula. Gente, muito obrigada pela participação. Vamos ouvir o Ricardo agora. Então, Vanessa, eu costumo dizer que o mercado ele é um gigantesco efeito borboleta, né? Que é aquela metáfora que o bater das asas de uma borboleta aqui causa um tufão do outro lado do mundo, né? E, obviamente, as economias hoje elas estão cada vez mais interligadas, então é impossível a gente desassociar, né, o que vai acontecer aqui no Brasil com efeitos de situações que estão acontecendo lá fora. Então a gente fala dos conflitos no Oriente Médio, da guerra na Rússia e na Ucrânia. Esse ano nós temos eleições aí nos Estados Unidos, então muita coisa ainda deve interferir nos mercados e, consequentemente, nos planos que a gente tem para fazer, né? E aí, claro, tem as questões inerentes ao próprio Brasil. Também, por si só, já é historicamente um país complicado, né? Enfim, independente da situação, é aí que moram as oportunidades, né? Então a Bia mencionou que, apesar de alguns ativos estarem já esticados, ainda existem outros que tem um potencial de crescimento muito interessante, e mesmo a Bolsa Brasileira nesse momento estar em um topo histórico em termos de pontos, né, no Ibovespa, quando a gente dolariza essa Bolsa, a gente vê que ela ainda está longe do topo, então ainda tem margem quando a gente olha pela perspectiva do gringo, que acaba sendo o grande diferencial em termos de movimentação aí da nossa Bolsa, né? Então as oportunidades elas existem para todos os perfis, né? Não existe fórmula mágica, até a gente brincava aqui antes do bate-papo começar, né, seu Nelson? Quais são as 5 empresas aí, as 5 ações que mais vão
subir em 2024. E todo ano tem lá os palpites, né? As ideias que os analistas lançam, mas aquilo ali é um palpitômetro. Não tem como a gente cravar, nunca teve e nunca vai ter, né? Então, o que a gente precisa fazer é ter um planejamento, né? E o mais difícil, além de ter o planejamento, é seguir esse planejamento. Porque a gente mencionou que o ser humano ele é muito passional, ele é muito suscetível a acabar querendo fazer alguma movimentação de acordo com as situações macroeconômicas e historicamente já está comprovado que isso acaba trazendo resultados negativos para a tua carteira, né? Esse negócio de ficar pulando de galho em galho, agora o mercado de renda variável está ruim, então eu vou sair, mas aí você sai na alta e volta pelo contrário, na verdade, você sai na baixa e volta na alta, quando o movimento devia ser exatamente o contrário, né? Todo mundo diz, quando fala que vai investir em ações, que quer seguir o manual. Eu vou comprar na baixa e vender na alta. Só que a gente teve aí 3 anos de Bovespa em baixa e ninguém comprou. Agora que está em topo, todo mundo quer comprar, né? Então, o que a gente diz é que as oportunidades, elas existem, né? O conhecimento ele é de suma importância para a gente se manter fiel a essa estratégia, ter sangue frio nos momentos que tem que ter sangue frio e seguir, então, na linha que a gente calculou inicialmente. É óbvio que recálculos vão ser necessários, né? A gente replanejar, de repente, fazer um rebalanceamento de carteira, isso é fundamental, mas não quer dizer que necessariamente a gente vai precisar desfazer todo aquele plano que inicialmente nós montamos, porque nesse período curto, né, no momento mais recente, agora a gente não tem o mercado andando exatamente como a gente tinha, como a gente gostaria, ou que a gente tinha planejado no primeiro momento, né? Então é ter paciência, né? Existem investidores aí que dizem que o ganho do dinheiro com renda variável não está na compra e na venda, está na espera. Então essa é uma premissa assim, fundamental quando a gente planeja investimentos em renda variável. E aí, claro, que a gente está falando mais de bolsa, mas o mesmo raciocínio se aplica para renda fixa, oportunidades existem, né? É importante a gente ter o conhecimento mínimo. Muitas vezes as pessoas têm as suas atividades no dia a dia, têm outras profissões, né, seu Nelson? Enfim, acabam não tendo tanto tempo para estudar sobre mercado, para se aprofundar em alguns conceitos, mas pelo menos aquela coisa mais básica, né? O que é uma taxa de juros, né? Uma Selic, o que é um IPCA, o índice de inflação, o que é uma reserva de emergência. Esses conceitos mínimos são de suma importância que a gente tenha pelo menos um domínio mínimo, né? E aí, né, na medida em que você tem conhecimento para fazer os seus próprios investimentos, ok, a aposta aí para ajudar muito nesse aspecto. E se daqui a pouco alguém entender que não tem, né, condições de seguir por conta própria, procure um especialista, né? A Maxi Crédito é uma das maiores cooperativas do sistema Sicoob do Brasil, então o pessoal lá está super preparado para auxiliar nessa caminhada e rumo ao sucesso financeiro, né? Então, finalizo agradecendo a oportunidade pelo convite, foi um prazer trocar experiência aí com os colegas e estamos à disposição aí quando precisar. E vou me inscrever agora, esse ano eu estou finalizando um MBA, mas ano que vem, quem sabe na segunda turma e eu faça parte do time. Vocês ouviram, né, meninas? Tá anotado aí. Gente, muito obrigada por esse tempo de vocês e eu queria aqui também agradecer o Sicoob Maxi e a SIC, nossos parceiros nesse episódio, né, que nos auxiliaram para a gente desenhar junto com o professor Eduardo também essa mesa aqui para aprender junto com vocês. Muito obrigada mesmo por ter aceitado esse convite. Eu vou deixar agora o professor fechar esse episódio também, fazer um convite final aí, né, professor Eduardo? Eu tenho um colega que fala uma frase, Ricardo, que eu acho fantástica. Ele fala o seguinte, que a única certeza que a gente tem é que tudo é incerto e tudo pode mudar a qualquer momento. Então, previsões, como a Bea colocou, fazer uma previsão é bola de cristal. Em muitos casos, infelizmente, a gente tem uma bola de cristal realmente, porque imagina, eu faço consultoria com algumas empresas e no ano passado eu tinha, por exemplo, que projetar como é que ia se comportar o dólar, a Selic, o IPCA, o IGPM, o desemprego, porque são indexadores fundamentais para a gente poder fazer o orçamento empresarial dessas empresas, por exemplo, para a gente definir como é que vão ser feitos os investimentos, como é que a gente vai captar recursos, enfim, tudo isso vai ser impactado por esses indicadores. Então, conhecer os conceitos, as bases, como o Ricardo falou, saber o que é o IPCA, o IGPM, de onde vem, como é calculado, como é que funciona a Selic, por que a Bea falou que a previsão é ter uma taxa de juros de 9%, de onde veio esse raciocínio, tudo isso é fundamental até para você poder tomar suas decisões se um cenário A que eu esperava não se comportar da forma que a gente imaginava, e a gente ter um plano B, um plano C, e poder conseguir adaptar
os nossos investimentos, as nossas captações, as nossas finanças para a realidade que o mundo está vivendo. Então, esse ano, a gente tem eleição nos Estados Unidos, eleição majoritária nos Estados Unidos, a gente tem eleições municipais no Brasil, a gente tem o mundo inteiro em ebulição, com conflitos no Oriente Médio, conflito na Ucrânia, uma possibilidade de outros conflitos, né? China com Taiwan, aqui o Equador em conflito também, aqui na própria América do Sul, enfim, e isso pode trazer influência na tomada de decisão da gente, porque isso pode modificar os mercados. Quem imaginava, por exemplo, que em 2020 a gente ia ter pandemia e ia mudar completamente o mercado onde a gente atua? E tem mais, existe um cara chamado Alan Greenspan, que foi presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, né, durante muitos anos, que ele escreveu um livro, que é um livro fundamental para quem quer entender um pouquinho mais dessa futurologia, né, se é que a gente pode chamar assim, do mercado. O livro se chama A Era da... agora fugiu o nomezinho. A Era da Turbulência. E o que ele fala nesse livro? Ele fala que é natural os ciclos econômicos acontecerem. Então, se a gente pega, por exemplo, um mapa do PIB do Brasil de 1901 até hoje, a gente vai ver que é assim. É picos e depressões. E isso sempre vem acontecendo em um certo espaço de tempo. E o Alan Greenspan, ele fala nesse livro que, em média, as depressões entre uma depressão e outra normalmente se transcorre entre 10 e 12 anos. Olha como isso acontece de verdade. Em 2008, a gente tinha tido a última depressão. A próxima depressão, 2020. Então, quando é que a gente vai ter uma nova depressão? Muito provavelmente. 2030, 2032? Pessoal, será que a gente não já deve se projetar para isso? Se preparar para isso? Eu tenho um amigo que até fala assim, quem foi surpresa pela crise de 2020 é porque não acompanha mercado. Porque se acompanhasse, já teria uma sensação de que algo estava acontecendo. Não obrigatoriamente a pandemia, poderia ser qualquer outra coisa que acontecesse. Porque os mercados eles vão se moldando de uma forma aos ciclos financeiros e as empresas elas têm que se preparar para isso. Tem que ter um caixa de reserva, tem que ter uma gestão de custos bem feita, tem que estar sempre se preocupando com as suas demonstrações, com essa análise, entender, não só para quem vai investir, mas para o empresário, para que o Nelson saiba como é que ele vai tomar decisão dentro da empresa dele, isso é fundamental. Então, o convite está aberto para todos, vai ser um grande prazer ter vocês junto conosco nesse curso. A gente também vai estar aprendendo com todos, eu aprendi um bocado aqui com o que todos vocês colocaram, porque foi muito bacana essa interação, e eu sempre gosto de cursos que tenham essa interação, que tenham um lado prático, que tragam informação, e é isso que a gente vai fazer nesse curso da UNO Chapecó de Gestão Financeira, com as duas ênfases em ESG e em investimentos em mercado de capitais. Então, todos estão convidados, vai ser um curso muito bacana, onde a gente está trazendo professores de altíssimo nível, a gente preparou um conteúdo realmente muito contemporâneo, onde a gente está com informações, com disciplinas que são muito atuais. Por exemplo, uma das grandes coisas que vem surgindo hoje em dia é o que se chama data science, né? É trabalhar informações com base em um sistema de estatística avançado para analisar tendências, para entender como tudo o que a gente falou aqui pode se moldar a partir de agora. E a gente tem uma disciplina específica de data science dentro do MBA, onde a gente realmente vai começar a aprender a lidar com essa ciência que cada vez se define como algo fundamental para tomar decisão empresarial. Então,
Vanessa, eu falo demais sempre, eu sei disso. Imagina, muito obrigada. Então, agradeço bastante o convite para a gente estar participando, a todos os participantes da mesa. Foi genial a discussão que vocês tiveram aqui. Para mim foi um grande aprendizado e espero encontrar todos lá no curso também, que vai ser um grande prazer. Professor, muito obrigada pelo auxílio, né, nesse conteúdo do episódio. Agradeço muito. De que cidade você está hoje? De onde você fala? Estou em Natal. Olha aí, ó. Muito obrigada. E a gente começa um formato novo nesse episódio com a interação de vocês, né? De onde vocês estão, que são professores convidados nossos, né? Da UNO Chapecó. Muito obrigada por fazerem parte. E por essa participação de hoje aqui também, estreando, né, esse formato também com participação virtual no nosso Pod Uno. Muito obrigada, professor. Prazer. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigada também. Se quer outras informações sobre os nossos cursos, vai lá, né, e sobre o universo da UNO Chapecó, vai lá no site unochapecó.edu.br, nas redes sociais, busca lá, @UNO Chapecó, pós-UNO Chapecó. Se gostou do nosso episódio, a gente espera muito que sim, do nosso conteúdo, interaja, né, conosco, compartilhe esse link com seus amigos, né, com seus conhecidos, se inscreve para não perder os nossos próximos episódios. Muito obrigada por estar com a gente, por nos acompanhar e até o próximo episódio. Tchau, tchau.